Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Sou o professor Joaquim Comini. Essa videoaula propõe que você conheça as limitações ao poder constitucional de tributar. Isso significa que os entes da federação, ao instituir impostos, devem respeitar regras. As limitações constitucionais ao poder de tributar podem ser sintetizadas no cumprimento de princípios. Mas o que são princípios? No direito, princípios são os alicerces da norma, são o seu fundamento em essência, são o refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação. São a base de onde se extrai o norte a ser seguido por um ordenamento jurídico, por uma lei. A seguir, veremos 3 dos 6 princípios. Iniciaremos pelo princípio da legalidade. Nenhum tributo será instituído nem aumentado, senão por meio de lei. E considera-se aumento a majoração do tributo e a elevação da base de cálculo. Ou seja, por que estou dizendo isso? Porque a simples atualização monetária não caracteriza aumento. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 97, é categórico em afirmar que somente a lei pode instituir tributos ou extingui-los, majorá-los ou reduzi-los. Portanto, não é admitido decreto, portaria, instrução normativa ou qualquer outro ato normativo para criação e majoração dos tributos. No entanto, há uma exceção. Trata-se da medida provisória, que poderá instituir ou majorar impostos. E o que vem a ser uma medida provisória? Medida provisória é ato legislativo de competência do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República. Nasce com força de lei e deve ser remetida ao Congresso Nacional para sua conversão em lei. E não custa lembrar que quando uma lei instituiu um tributo, nela tem que conter, primeiro, fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo e o sujeito ativo. Bem, esse foi o princípio da legalidade. Agora veremos o princípio da isonomia. O fundamento desse princípio, isonomia, está na premissa constitucional de que todos são iguais perante a lei. Com isso, é vedado, é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Equivalente significa ter o mesmo valor, condição, situação. Dessa forma, deve haver uniformidade de tratamento entre aqueles que estão em situação equivalente. Todavia, não existe igualdade absoluta, devendo ser analisada fato a fato. Vejamos alguns exemplos de benefícios concedidos aos contribuintes com observância ao princípio da isonomia. É o caso aí da isenção de IPTU para os aposentados maiores de 70 anos com imóveis até 80 metros quadrados. É um caso, né? Então, isso aí, há um universo de pessoas que se enquadram nessa situação. Isenção de ICMS para os carros que serão utilizados como táxi. O bem pode ser isento, a pessoa não. O terceiro princípio que estudaremos é o da irretroatividade. A lei tributária só vale em relação a fatos geradores ocorridos depois do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Não é aceitável a aplicação da lei a fatos ou situações passadas. A lei não tem força para alcançar fatos geradores passados. Isso é importantíssimo no direito, pois trata-se da segurança jurídica para todos nós. Já imaginou leis sendo editadas e fatos já ocorridos sendo considerados crimes? Estaríamos diante de uma bagunça jurídica, do caos.
De acordo com o artigo 105 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Em síntese, a lei nova não se aplica aos fatos geradores já consumados. Admite-se, tão somente, a retroatividade benéfica. Aí sim, e só nesse caso, a lei retroage para beneficiar o contribuinte. Finalizando, vimos 3 princípios: o da legalidade, o da isonomia e o da irretroatividade. Esses 3 princípios são basilares do direito tributário. Mais uma vez, peço que leiam a nossa apostila e as dúvidas serão resolvidas no chat ou no fórum de discussão. Essa foi a nossa segunda videoaula da unidade 3. Então, meus caros, é isso. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.